Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar a API Java Bean Validation e explicar as principais tags de validações utilizadas nas nossas entities, né? Nós vamos fazer algumas validações nas nossas entities e essas validações elas vão ser realizadas no lado do back-end. Quando você tem uma aplicação, vai desenvolver uma aplicação, você pode realizar as validações de dados tanto no lado do back-end quanto no lado do front-end. Nesse caso, né, nós estamos apresentando um back-end, então nós vamos fazer validações no back-end também. Bom, eu vou mostrar algumas das utilizações dessas tags que eu coloquei. Logicamente que a API Java Bean Validation ela possui várias outras tags que também facilitam, né, esse tipo de validação, mas a gente vai ficar contido naquilo que foi utilizado no projeto. Então, not null, not blank, size, digits e o pattern. Vamos abrir aqui o nosso STS e essas validações elas estão feitas no pacote model. Todas as classes do pacote model elas possuem as anotações do Java Bean Validation, ok? Então eu tenho aqui a classe artista, que é uma entity, né? Eu anotei ela aqui para @entity, ela possui algumas tags aqui para validação, not blank, tem size, né? Mas eu vou explicar a partir da UF. Então eu vou abrir aqui a UF e a gente vai visualizar aqui as tags, né, para poder explicar. São duas as tags de validação. A biblioteca, né, o pacote responsável pelas validações é esse, é o javax.validation.constraints, ok? Então, na classe UF, eu tenho o not blank. Esse not blank, ele é uma tag para validação de campos de texto e ele verifica se foi preenchido ou não aquele determinado campo. Então, no campo de preenchimento obrigatório, por exemplo, eu posso colocar um not blank. Nesse caso aqui, a sigla de uma UF ela tem que ser preenchida. Então, eu coloquei essa mensagem. A sigla da UF deve ser preenchida, caso a pessoa, né, não tivesse preenchido nenhum valor. O size é uma tag, né, uma anotação que a gente pode utilizar para especificar a quantidade de caracteres que devem ser preenchidos para aquele determinado campo. No caso da sigla de uma UF, eu tenho que, no mínimo, né, o atributo min define a quantidade mínima de caracteres, eu quero 2. E a quantidade máxima de caracteres também é 2, ou seja, vai ser exatamente 2 letras que têm que ser preenchidas na sigla de uma UF. Depois, no campo nome, eu também coloquei o not blank e o size, só a diferença é que no size eu quero um tamanho de nome de 2 a 50 caracteres, ok? Eu vou abrir aqui uma aplicação cliente só para a gente visualizar esses testes, né? Então, eu vou abrir aqui uma UF e vou preencher. Vou preencher uma UF com apenas uma letra. E aqui o nome eu vou colocar várias letras. Vou mandar salvar. Então, ele tem que dar o erro no campo sigla, porque ele não tem 2 letras. Então, a sigla da UF deve ter 2 letras. Se eu colocar 2 letras aqui e deixar o nome com apenas uma letra, ele também tem que dar erro, porque são de 2 a 50 letras, se eu não me engano, para o nome. Então, o nome da UF deve ter entre 2 e 50 caracteres, ok? Bom, mas isso não está sendo feito no lado do front-end. Essa validação ela é uma validação respondida pelo back-end por conta da nossa utilização da API Java Bean Validation, né, através dessas anotações aqui. Outros exemplos aqui agora como, né, que essa mensagem é tratada e como que a gente consegue mostrar isso no lado do cliente, isso a gente vai ver no vídeo posterior. Nesse caso aqui eu só estou apresentando as validações. Então uma outra tag de validação, então a gente viu o not null, a gente já viu, not blank, not null a gente ainda não viu. O not null seria, no caso, para um determinado campo não preenchido, mas no caso de um objeto e não de um campo de descrição. Então, por exemplo, quando eu vou inserir um filme, eu venho aqui no filme. O filme ele tem um determinado tipo de filme. O tipo de filme é um objeto. Ele não é um campo
para a descrição. Para esse tipo de situação, eu vou utilizar o not null. Então, isso é um cadastro de filme. Se eu visualizar aqui, ó, o filme, vou pegar a classe filme aqui. A classe filme, ela tem um campo, tipo de filme. A gente vai achar aqui. Tipo de filme está aqui. E esse campo está anotado para @notNull. Então, se não for preenchido um tipo de filme, ele vai acusar esse problema. Aproveitando a classe filme, a gente vai também abordar outras duas validações. O pattern, que é para você poder pegar algum tipo de padrão, né, padronização de entrada. Então, nesse caso aqui, a duração do filme ela tem que seguir esse formato, que seriam 2 números, 2 dígitos, 2 pontos e depois 2 números. Então, se eu for salvar um filme aqui, ó, imagina, esse daqui é o filme. O tipo de filme, promoção A, gênero qualquer. E aí, na duração, se eu preencher errado, vamos supor que eu faça assim, aí o filme também tem que ter uma imagem. Então, eu vou colocar essa imagem aqui, qualquer, para o filme. Um diretor, vou escolher pelo menos um diretor e vai ter pelo menos um artista interpretando o personagem tal. Se eu mandar salvar aqui, ele vai falar, ó, a duração do filme deve seguir o formato H, né, hora, né, 2 pontos, minuto. E essa constraint, ou seja, essa restrição, ela foi verificada através dessa anotação pattern que a gente identificou no atributo duração, ok? Existe também uma outra, né? Vou voltar aqui, então a gente já falou do not null, not blank, size, pattern, e agora eu vou falar dessa. A anotação @digits, ela deve ser utilizada para campos em que você queira garantir que sejam apenas numéricos. Então, no meu caso aqui, no empréstimo, eu tenho o valor do empréstimo. Então, eu coloquei aqui, ó, o valor é do tipo double. E aí eu especifiquei um @digits aqui. Eu disse que o empréstimo ele tem que ser apenas dígitos. E aí, isso aqui são atributos que a gente pode colocar, nesse caso aqui, eu estou colocando um número inteiro, né? Então, se eu for dividir o meu número em uma parte inteira e uma parte fracionária, eu quero que a parte inteira desse número seja composta por até 6 dígitos. E a parte fracionária, né, vírgula, tantos centavos, seja composta por 2 dígitos. Nesse caso aqui eu coloquei 6 porque 6 vai dar, né, um valor muito alto para empréstimo. Nenhum empréstimo vai ultrapassar uma parte inteira do número de 6 dígitos. Então é por isso que eu coloquei aqui. Beleza? Só para a gente ter uma ideia de como isso está sendo retornado para a aplicação cliente, eu vou mostrar então as validações, né, só para a gente fechar. As anotações de validação da API Java Beans Validation, elas são realizadas no pacote model, mais especificamente nas classes anotadas para @entity. Agora, como que isso é devolvido, né, para a aplicação cliente? Todo esse fluxo a gente vai mostrar no próximo vídeo, mas a gente pode ter uma ideia de como que é o funcionamento a partir do pacote controllers, ok? Então, eu vou pegar como exemplo a UF Controller. Esse pacote também vai ser melhor explicado em vídeos posteriores, mas as classes identificadas nesse pacote são as classes que recebem as requisições. Então, quando eu tenho uma aplicação cliente e nessa aplicação cliente eu mando inserir uma UF, eu chego aqui e preencho, né, o nome de uma UF e aperto salvar, a classe da minha aplicação back-end que vai receber essa requisição, que vai tratar e mapear essa requisição, vai ser a classe do REST Controller, ou seja, a classe que está dentro do pacote controllers. Mais especificamente nesse caso, como é uma UF, está mapeada para esse endereço /UFs, quem vai receber essa solicitação para inserção de uma UF vai ser a UF Controller, ok? Nessa UF Controller eu tenho um método, que é esse método aqui, ó. É um método do tipo requestMethodPost. Esse método é a identificação, né? Esse post é a identificação para inserções de determinados valores. Aqui eu queria frisar esta anotação @valid aqui, ó.
essa anotação também foi uma anotação que eu coloquei aqui na apresentação, @valid, e a gente está falando dela agora, e ela serve justamente para indicar para o Spring Boot que o objeto que veio em formato JSON para ser inserido e vai ser convertido para uma UF, ele tem que passar por uma validação. E passando por essa validação, sendo atendidos todas as constraints que foram identificadas na minha entity UF, ele não vai entrar nesse if, não vai ser disparada uma exceção, e ele vai inserir então esse objeto do tipo F, uma vez que esse objeto atendeu a todos os critérios de constraints que foram identificados. Mas para a gente ter uma noção de exatamente porque essa constraint aqui ela está sendo tratada em alguma classe da nossa aplicação. Vamos tentar fazer o seguinte, só para a gente visualizar como que esse retorno ele chega para a aplicação cliente. Então eu vou comentar esse método aqui, que ele é o método responsável pela inserção de uma UF. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse método, vou colocar um método aqui embaixo, um pouco modificado. Eu vou tirar esse bind_result aqui, porque esse bind_result vai ser o objeto que vai conter todos os erros, ou seja, existem várias constraints identificadas na minha @entity UF. Então a gente viu aqui que existem várias constraints lá. Tem as constraints relacionadas à sigla, not blank, size e as constraints relacionadas ao nome. Então a pessoa, na hora que ela for preencher o cadastro de uma UF, ela poderia ter colocado coisa errada, tanto na sigla quanto no nome, ao preencher. E isso ia resultar em quê? Em 2 erros. Um erro relacionado à constraint aplicada ao campo sigla e um outro erro relacionado a uma outra constraint aplicada ao campo nome. E aí, nessa UF controller, esse objeto BR, que é do tipo bind_result, ele vai fazer a ligação em relação a essas validações. E ele vai armazenar dentro de um atributo do tipo erros, todos os erros que foram identificados. Nesse caso específico aqui, o que eu estou fazendo? Se tiver algum erro, mesmo que seja 2, 3, 4, não importa, mas se tiver pelo menos um, eu estou pegando o primeiro deles e estou retornando essa mensagem. Por isso que quando eu chego aqui e coloco problema em 2 campos, na hora que ele vai me mostrar o erro, ele está me mostrando apenas um problema. Mas eu podia mostrar os 2? Podia. Seria só eu fazer essa implementação aqui. Eu poderia, ao invés de falar para ele poder exibir apenas o erro da primeira mensagem, me exibir todas as mensagens de erro. Mas a gente vai fazer o seguinte, essa mensagem ela está vindo aqui, bonitinha, e tal, é uma coisa intuitiva para o usuário. Mas isso está acontecendo porque a gente está fazendo um tratamento. Vamos tirar esse bind aqui, result, e vamos mostrar como que essa exceção é disparada de uma forma crua para a aplicação cliente, caso a gente não estivesse fazendo os tratamentos que a gente está fazendo. Então eu só deixei aqui o insert, ele é do tipo post, tem o @valid aqui para dizer que eles vão ser validados, e beleza, só isso. Vou salvar, ele vai levantar minha aplicação agora com essas alterações. E agora eu vou tentar fazer essa inserção aqui para a gente visualizar. Ele vai dar um validation file e vai falar que aconteceram 2 erros. Tá vendo? Ele mostra a quantidade de erros. Então esse tipo de erro é um erro que é ruim para a aplicação cliente. Então a gente precisa fazer esse tratamento. A gente precisa pegar uma mensagem intuitiva e passar essa mensagem intuitiva para a aplicação cliente. A gente vai fazer isso através de tratamentos de exceção. Então eu só quis mostrar que a gente tem um trabalhinho a mais, não é simplesmente colocar o @valid e colocar para ele poder validar. Ele vai validar, mas a forma como a gente vai retornar isso para o usuário também é importante, ok? Aqui, se a gente for ver, no meu log da minha aplicação, eu tenho aqui o problema identificado. Está falando que foi um problema de validação, no argumento 0, aí ele vem aqui e mostra na inserção, 2 erros que foram encontrados,
falha no objeto F, no campo nome, e aí ele vai explicando e tal. Então a gente vai, agora no próximo vídeo, verificar como que a gente pode manipular essa exceção e retornar essa exceção de uma forma mais amigável para a aplicação cliente.